desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Graças e paz, irmãos. É uma alegria e um prazer podermos mais uma vez estar aqui para transmitir esse culto para o seu lar, para a sua casa. E louvamos a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus possa estar cuidando da sua família, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar nesse tempo de isolamento. Mas nós estamos aqui nessa noite para bendizer e agradecer ao Senhor e dar toda a honra e glória a Ele que é merecedor. Convido você a participar desse culto conosco hoje. Queria nesse momento convidar você a orar,
para darmos início ao nosso culto dessa noite. Pai amado, bendito é o teu nome, santificado e adorado seja para todos sempre, ó Pai. Nos apresentamos aqui diante de ti, ó Pai, para que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba o nosso culto, ó Pai, cada um no seu lar, onde estão o teu povo espalhado agora nos seus lares nesse momento, que cada um em reverência, ó Pai, esteja adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor com espírito, ó Pai, de reverência diante de ti. Que a graça do Senhor, ó Pai, que é onipresente, alcance cada um nesse momento. E o teu nome possa ser adorado pela boca do teu povo, nos seus lares, ó Deus. E aqui conosco, ó Pai, juntamente, faça, ó Pai, com que o teu nome seja engrandecido nessa noite, através da minha vida, do louvor, da vida do pastor, ó Pai, e só o teu nome apareça e só o teu nome seja glorificado por tudo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos nessa noite. Aceita o nosso culto, expressão do nosso louvor a ti. Muito obrigado por tudo. Ser presente, ó Pai, nas nossas vidas e na vida de cada um que está assistindo esse culto. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Mais uma alegria podemos estar aqui transmitindo essa live, né, esse culto, e podendo receber da vida de cada irmão também, às vezes, as respostas, né, a respeito do culto. É muito bom. Queria convidar você a abrir um texto, Salmo 105, verso 1, 2 e 3. Você na sua casa aí, por favor, abra sua Bíblia, ou o seu telefone, né? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 105, verso 1. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo monte. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Hoje o nosso coração está alegre em buscar ao Senhor, em poder estar aqui. Espero que essa alegria esteja no seu coração também, esse sentimento de poder pertencer a alguém, pertencer ao Senhor, de servir a Deus e estar fazendo a vontade dEle. Aqui ele diz que devemos render graças, cantar louvores. E a equipe de louvor vai nos auxiliar com isso. Mas ele diz também, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, as suas maravilhas, o que ele tem feito conosco. Esse é um chamado nosso para apresentar Jesus, apresentar o que o Senhor tem feito, as outras vidas à nossa volta. Às vezes uma transmissão, a gente pode encaminhar para alguém, um culto podemos encaminhar, podemos convidar outras pessoas para assistir. Acho que ficou até um pouco mais fácil em determinados momentos, quando nós queremos evangelizar. Então que você possa fazer isso também, lembrar de alguma pessoa que precisa de uma palavra, precisa de um conforto, de um consolo, daqueles que às vezes têm alguma dificuldade, algum problema, e que você pode, através da internet, né, transmitir para ele o culto e ele também poder participar juntamente conosco. Então vamos adorar o Senhor. Queria passar a palavra aqui para a equipe de louvor, para o ministério, para que ele nos conduza em louvor e adoração diante do Senhor. Boa noite, igreja. Vamos agora cantar a esse Deus, esse Senhor que é digno de toda glória. Então, cante conosco que o seu coração possa se alegrar nesse momento.
sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos cantar um cântico que diz: Senhor, te quero. Nosso Senhor, Ele agiu sobre nossas vidas e a luz de Cristo resplandeceu em nosso coração. E hoje nós podemos cantar que nós queremos o Senhor, que nós almejamos a Deus e nós queremos ver a face do Senhor. E que o Senhor nos guiará por sua graça até esse estado onde veremos a sua face naquele grande dia. Amém? Silêncio tu está.
te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor agora com um cântico conhecido, que se chama Porque Ele Vive. Nós temos uma firme esperança, como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala a respeito disso. Ele fala sobre a ressurreição de Cristo e que nós temos a firme esperança, porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Nós vamos cantar essa verdade agora. Amém? Porque Ele vive,
Como é bom adorarmos o Senhor com o auxílio da equipe de louvor, né? Eu me sinto gratificado por poder ter eles aqui, o instrumento, as vozes, né? É muito bom. E louvo a Deus por isso, por podermos estar aqui. Esperamos que em breve possamos estar todos reunidos. Ainda não está decidido a abertura, estamos analisando, estudando as possibilidades, né? Aguardando também a autorização, a liberação das autoridades para que a gente possa fazer isso com segurança. E avisaremos a igreja tão logo isso possa ser possível. Não sei se será essa semana ou na próxima, vamos ver. Gostaria de dar um aviso que hoje nós inauguramos o nosso canal no YouTube, né? Postamos alguns vídeos lá. A escola dominical, eu já postei um vídeo hoje cedo, né? Não consegui, por problemas técnicos, na hora ele saiu, o pastor me socorreu lá, deu aula pelo Face, né? Mas depois nós podemos postar o vídeo, já temos 3 aulas lá da escola dominical. Pretendemos postar devocionais, estudos, o próprio culto, né? Esse culto provavelmente depois vai estar lá, porque ficará de uma forma mais fácil para os irmãos. Porque o YouTube, você não precisa ter conta em local nenhum. No Facebook você precisa ter conta, precisa logar, abrir. Ali não, qualquer lugar que você tiver, entrou no YouTube, colocou lá Isse Queiroz, você já vai ter acesso aos vídeos, aos canais, a todas as coisas. Tá bom? Então, a gente está aí com essa novo canal, novo meio de divulgação. Então, vamos adorar o Senhor por esse momento também. Queria convidar o pastor, que vai trazer a palavra nesse momento. Vamos orar pela sua vida, pela palavra. Oremos, irmãos. Pai, graças nós te damos e te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e está conosco, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença, que é constante em todos os momentos da nossa vida, não só agora, nem só aqui. E louvamos o teu nome por isso. E agora pedimos que a tua palavra fale ao nosso coração, nos encha de esperança, de fé e transborde, ó Pai, sobre a nossa vida, edificando. Em nome de Jesus, usa a vida do pastor, ó Pai, e a palavra do Senhor que tem para cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Graça e paz, meus amados, todos os que estão agora conosco, nesse acesso ao Facebook. Queremos já saudar os amados de outros estados que estão conosco, de outras localidades que nós não sabemos, mas que alegria ter você aqui conosco neste culto, ouvindo a palavra. Algumas pessoas estão frequentando os cultos online e nunca vieram aqui na igreja, nunca visitaram, estão aguardando esse momento. Vai ser uma alegria. Você que começou a ouvir a palavra pelo Facebook, vai ser uma alegria recebê-lo aqui na igreja, nesse espaço aqui, onde nós cultuamos a Deus todos os domingos. Vamos continuar a série Batalha Espiritual no livro de 1 Samuel. Nós estamos na quarta exposição. Começamos no capítulo 16 de 1 Samuel, falando sobre batalha espiritual. Você que não assistiu às outras mensagens, tem acesso aí ao Facebook, às outras plenárias, as outras mensagens, você vai poder ouvir e entender que tipo de batalha espiritual nós estamos tratando, qual é a base do nosso estudo aqui nesses domingos à noite. Então, hoje nós vamos avançar um pouco mais com essa batalha espiritual, nesse cenário de Davi e Golias, e aprender um pouco mais sobre a postura do cristão diante do mundo. Davi era um adolescente, um jovem, e ele foi para o acampamento onde estava acontecendo a campanha de guerra para entregar queijos. Ele era um jovem e o pai dele encomendou que ele levasse queijos para o capitão de 1000 soldados, com o fim de obter informações privilegiadas dos seus filhos na guerra, da segurança dos seus filhos. Davi vai para o campo de batalha,
sem saber que estava acontecendo uma quarentena lá, de pressão psicológica sobre Israel. Um homem estava amedrontando um exército inteiro. Um gigante aos olhos dos israelitas, dos soldados israelitas. Os soldados israelitas se sentiram intimidados e amedrontados com aquele homem gigante. Para eles, Golias era um gigante. Para Davi, era um descrente incircunciso. Davi não se refere a ele no seu tamanho, nem se intimida com ele. Davi começa a falar no meio do acampamento da sua indignação com aquilo que aquele homem estava fazendo. E Davi, na sua indignação, ele começa a falar bastante, e existem pessoas que só falam. Existem pessoas que elas falam bastante, elas apenas falam. Só que Davi não. Ele não apenas falava, ele resolve fazer alguma coisa. Nós vamos ler agora a narrativa que Davi deixa apenas de falar para fazer, para se alistar no exército e se dispor a enfrentar aquele que durante 40 dias amedrontou Israel. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler do verso 31 ao verso 40. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém. Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. A mensagem dessa noite tem 3 partes bem separadas. A primeira delas quero falar sobre o alistamento de Davi e o seu comprometimento. Segunda parte, eu gostaria de falar sobre o argumento que Davi usa para ser aceito
como representante do povo de Deus. E a terceira parte, última, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da armadura do cristão, as armas do cristão, que estão representadas aqui nessa passagem. Parte dessa mensagem tem uma análise alegórica, mas a base bíblica, a base fundamentada deste texto e desta narrativa é fortalecer a imagem do servo de Deus, do ungido de Deus. Toda vez que a Bíblia fala que uma pessoa foi ungida por Deus ou levantada por Deus como profeta de Deus, ela também vai narrar aquilo que confirma que esta pessoa foi escolhida por Deus. Por isso Jesus disse assim: eu quero que vocês saiam pelo mundo e preguem o Evangelho. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se forem picados por alguma serpente, não morrerão. Terão algo sobre eles que os protegerá na sua jornada, e sinais vão acompanhá-los. A importância da narrativa aqui sobre Davi, e desse algo sobrenatural que estava sobre ele, é para confirmar que ele era um servo e ungido de Deus. Não é apenas contar uma história extraordinária de uma pessoa corajosa, para lançar luz sobre ela. Sempre a Bíblia, quando ela ilumina uma pessoa, é porque nessa pessoa a palavra de Deus está sendo pregada. Através de Davi, na boca de Davi, a palavra estava sendo pregada. A confiança em Deus estava sendo anunciada, que o exército inteiro já tinha perdido. Davi, ele aparece central nessa passagem, mas você vai notar que o tempo todo ele dá glória a Deus. A Escritura foi escrita toda para dar glória a Deus, não para o homem. Tudo que é dito na Escritura é para ressaltar aquilo que Deus é. E Davi faz isso de uma maneira muito especial. Vamos falar sobre o alistamento de Davi, então. As pessoas falam muito. Nós falamos muito. E nós falamos coisas que nem sempre estamos realmente dispostos a fazer. Nas discussões, nos bares, nas casas, nos corredores, nas arquibancadas, nas arenas da internet, as pessoas falam. Mas quando chega a hora de fazer alguma coisa comprometedora, muitos não vão adiante. Nós temos muitas pessoas que são radicais nas palavras, mas não levam as suas palavras até as últimas consequências. Davi estava conversando com um, conversando com o outro. Quem é esse incircunciso? Não, é o gigante. Para mim não é gigante, não. Ele está ofendendo o exército do Deus vivo. Poderia ser só bravata. Você sabe o que é uma bravata, né? É gente que só tem gogó, só fala. É bravata. Não, porque eu faria isso, eu faria aquilo, quando chega na hora sai correndo. Podia ser. Quem é esse circunciso? Ele não pode ficar ofendendo. Aí falou para um, falou para outro, falou para outro. Até que essa conversa toda chega no ouvido de Saul. Porque eles estavam realmente atrás de um homem corajoso. Aí alguém disse assim: olha, tem uma pessoa aí no meio do exército, não sei quem é, rei, que está falando indignado contra Golias. Parece até que quer lutar, viu, rei? Aí o rei não sabia quem é, manda chamar. Imagina a surpresa de Saul. Davi era bonito, jovem. E quando Saul olha e fala: você? Saul já o conhecia. Capítulo 16 diz: você não é o rapaz que tocava para mim lá no palácio? O músico? Você, né? Sim, sou eu. O senhor mandou me chamar? Eu mandei chamar, mas eu pensei que era algum soldado do exército. E Davi disse: sou eu, rei. Eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. Frise aí na sua Bíblia, verso 32. Frise. Escreva, rabisque aí, anote aí. Davi disse a Saul:
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Você não vai ouvir Davi em nenhum momento chamar Golias de gigante, por causa dele, do filisteu, do incircunciso, não é do grandão, do poderoso. Ele fala, ninguém tenha medo por causa dele, porque o teu servo, rei, irá e pelejará contra o filisteu. Destaque na frase de Davi, importante para nós. Existem pessoas que elas não apenas falam. Elas não falam que vão ajudar. Elas não ficam comentando que tem um problema lá fora. Elas têm o desejo de ser a resposta e a solução para aquilo. São pessoas que têm dentro de si não apenas a indignação que não tem asas. São pessoas que têm dentro de si um desejo muito forte de se sacrificar e de fazer alguma coisa por outros. Davi tinha o desejo de ser a solução. E é por isso que ele atravessa a linha. Tinha uma linha, meus amados, aqui nesse lugar. Tinha uma linha. Tinha um exército e tinha um rei esperando alguém atravessar a linha. E ninguém atravessava a linha. Um dia, uma semana, 2 semanas, 4 semanas. Ninguém atravessava a linha. Davi não apenas falava, ele foi e se alistou. Ele se apresenta diante do rei, atravessa a linha e diz assim: eu vou lutar contra esse filisteu e ninguém tenha mais medo nesse lugar. Eu acho isso maravilhoso, quando as pessoas chamam a responsabilidade para si. Nós temos, a história humana tem milhares, milhões de histórias de pessoas que fizeram isso. De pessoas que assumem órfãos, que assumem viúvas, que assumem pessoas com deficiência, que atravessam linha e dizem, não, eu vou pagar, eu vou ajudar, como o bom samaritano. A parábola do bom samaritano diz que Jesus contou que o sacerdote falava de amor. O sacerdote fala de amor, né? Eu acredito que fale de amor. O levita canta amor, fala de amor, está no templo cantando amor. E o samaritano? O samaritano não é muito crente, não. Mas Jesus diz assim: o sacerdote passou pelo homem caído no chão direto, o levita passou direto, porque parar e ajudar vai te causar, vai te dar um preço. O comprometimento com a necessidade das pessoas vai te causar um preço. E diz Jesus que apenas o samaritano parou e se envolveu com aquela pessoa. Ele ficou ali um tempão cuidando das feridas do homem, atando-lhe as feridas, suturando, colocando óleo, vinho, provavelmente porque estava vindo de Jerusalém com compras. Colocou o homem em cima do animal, levou para uma hospedaria, ficou com ele a noite toda cuidando dele. No dia seguinte virou para o dono da hospedaria e falou: olha, se tiver mais despesa com esse pobre homem que foi assaltado, não sei o que aconteceu com ele, eu volto aqui e pago o resto da despesa. Tem gente que fica falando de ajudar os outros igual Tiago, né? Tiago diz em sua carta, os da bravata, né? Fala para a pessoa que está com necessidade: vai em paz, Deus te abençoe, Deus te supra, e despede a pessoa de mão vazia. Tem gente que faz campanha, mas não se envolve. Davi atravessou a linha e chama a responsabilidade para si. O profeta Elias, quando ele estava olhando para a nação totalmente desviada, a nação totalmente perdida, tinha homens de Deus em Israel, mas Elias atravessa uma linha e fala assim: olha, eu vou fazer o seguinte, se vocês estão dizendo que Baal é Deus, se é Deus mesmo, então vamos fazer o seguinte: subam comigo para o Monte Carmelo,
Quantos são aí de vocês aí? 400 profetas? Então, subam os 400 profetas para o Monte Carmelo, diz essa história em 1 Reis, capítulo 5. Subam comigo e vamos fazer o seguinte: nós vamos orar. Eu vou orar a Jeová, ao Deus de Israel, e vocês vão orar a Baal. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pedir para descer fogo do céu e cair em cima do sacrifício. Acender pelo menos aí, vamos pelo menos acender o sacrifício. O Deus que acendeu o sacrifício é o Deus de Israel, o verdadeiro. O resto é falso. Você teria coragem de fazer isso? Eu não sei se eu teria coragem nesse cenário nacional. Mas Elias era o homem que atravessou a linha. E queridos, depois que você atravessa a linha, já era. Já era. Não tem como voltar atrás. Já convocou, já era. Já chamou responsabilidade para si, já era. Eliseu, ele estava na casa dele, o profeta Eliseu, discípulo de Elias. Eliseu estava na casa dele, quando ele recebeu uma notícia. Profeta, o rei de Israel está desesperado no palácio. Mas por quê? Ele rasgou inclusive a roupa. Está com a roupa rasgada lá, chorando. E Eliseu perguntou, mas por que o rei está desesperado? Porque chegou uma carta para ele, de que o rei da Síria enviou um leproso para ele curar. Alguém disse lá na Síria, que o comandante Naamã dele lá leproso, podia chegar em Israel, trazer aí um pagamento em dinheiro aí, para um curandeiro em Israel, curá-lo da lepra. O rei ficou desesperado e disse assim, é claro que ele está arrumando uma ocasião para brigar com a gente, para causar alguma guerra, e fica desesperado. Quando Eliseu fica sabendo disso, ele manda um recado para o rei, diz assim, quando o leproso chegar aí, rei, manda o leproso aqui na minha casa, e você vai saber se há Deus em Israel ou não. Sabe que nós temos crentes assim até hoje, né? Que quando houve alguma família desesperada, alguém com um problema grave, o crente diz assim, eu vou lá na sua casa orar por você, pela sua família. Ou como algumas irmãs de fé, né, fazem, não tem mobilidade, diz, traz o doente aqui para a gente orar por ele. Ah, tem um endemoniado lá, vamos lá orar por ele. Chama a responsabilidade para si, diz para as pessoas, não tenham medo no seu coração, porque eu vou lutar por essa causa. E a pergunta é, e você vai dar conta? As pessoas que têm fé, elas se arriscam inclusive a falhar, mas elas não ligam para isso não. Ah, mas se você morrer fazendo isso, morri bem, eu morri bem, morri na coragem. É melhor morrer na coragem do que morrer na covardia. É melhor morrer em campo de batalha do que ficar acuado numa caverna. É assim que Davi pensava. É por isso que ele se alistou, é por isso que ele atravessou a linha, é por isso que muitas pessoas não aceitam Jesus, não vão para as igrejas servir o Senhor, porque querem ficar nas suas casas, vivendo no seu pecado e não se comprometendo com nada. Quantas pessoas não aceitam o preço do discipulado, querem ficar com as suas próprias vidas, vivendo do seu próprio jeito. Por quê? Porque ser crente é difícil. Porque se alistar no exército do povo de Deus, muitas vezes é ser rejeitado pelo mundo. É deixar muita coisa para trás. E Jesus disse assim, quem não negar a si mesmo, não é digno de mim. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhá-la. Quantas pessoas estão vivendo um evangelho light? São cristãos lights. Eles ficam assistindo os discursos, os debates, e não vão para o lugar de oração lutar. Muitas vezes não se expõem para manter o conforto. Davi tinha uma unção. Sabe qual era a unção dele? Era a unção de Isaías 61.
Isaías 61 diz assim, profecia a respeito de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e pôr em liberdade os cativos. Esse mesmo Espírito está sobre o cristão hoje. Você foi chamado por Deus a se alistar nesse exército e começar a salvar pessoas, a lutar pela salvação de pessoas. E Davi, olhando para aquela opressão toda, ele fala, eu quero ser a solução disso. E se alistou. Mas veja aí, a resposta de Saul no verso 33, no verso 35, no verso 33. Contra o filisteu não poderás pelejar, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Eu gosto desse destaque, porque você e eu não podemos resolver o problema do mundo. Já viu oração de criança? A criança, ela ora pelo mundo. Ela fala, Senhor, cura o mundo. Senhor, faz... Aí se alguém olha e fala, o que essa criança pode fazer? Aí a Escritura diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago 5:17. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por seus efeitos. Mas, quando você olha humanamente, o cristão não pode nada. Não pode mudar. Não pode resolver. E Saul diz isso para Davi, você é muito jovem. Você não tem condição de aceitar isso. Você tocava a harpa para mim, o que você veio fazer aqui? Eu vim entregar queijo. Ô meu filho, você sabe que dessa hora em diante, Davi já era um herói? Você imagina se Davi coça a cabeça e fala assim, idade, né? Tá bom, rei, vou para casa. Como é que você acha que ele ia passar pelo exército? Pensa num moleque corajoso, hein? Pelo menos se alistou, né? Não foi lutar porque não deixaram. Mas, olha a resposta de Davi no verso 34. Rei, eu vou contar uma história para o senhor. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Aqui, meus amados, Davi cria uma metáfora. Eu fiquei maravilhado quando eu li isso e falei assim, será que ele está criando uma imagem de propósito? Quem era Golias nessa metáfora? O leão? Ninguém, se trombar com um leão, vai encarar a gente. Não sei se você já viu um leão de perto. Se você já foi no zoológico e viu um leão de perto. Mas é um gatinho grande. É um gatinho grande. E se ele der um urro, você corre. A primeira árvore que tiver, para o primeiro lugar que você tiver. Proporcionalmente, é um animal extremamente ameaçador para o ser humano. E Davi parece que invoca aí uma alegoria, uma analogia entre Golias e o leão. E é como se ele estivesse dizendo que os israelitas fossem ovelhas que ele precisava defender. Esse é um instinto de pastor, né? E é por isso que Davi se assemelha a Jesus Cristo. Por isso que ele tipifica Jesus. E mais para frente isso vai se tornar cada vez mais claro em algumas funções de Davi, como rei e sacerdote. Mas aqui nós percebemos o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
E Davi, ele olha para Israel como ovelhas que estavam na boca de um leão. E ele fala o seguinte: olha, eu me disponho, rei, me alisto aqui para ser a solução deste problema, porque eu entendo a minha identidade como alguém que precisa salvar os vulneráveis. Eu desejo salvar pessoas, ajudar pessoas. Essa é a minha vocação, esse é o meu chamado. Eu preciso fazer isso. Mas e viver? Eu já atravessei a linha, rei. Viver não é mais importante. Dar a vida pelas pessoas é mais importante. E eu vou contar ao Senhor por que eu estou qualificado para fazer isso. Eu já me expus por causa de uma ovelha. Eu não vou me expor por causa da honra da nação. Eu não vou me expor por causa das pessoas. De centenas aí de soldados que estão com medo, que querem voltar para casa, para suas famílias. Eu lutei por uma ovelha, eu não vou lutar por essas ovelhas de Israel, esse povo que está aqui, essa nação que amo. Amados, Davi não apenas se alistou, ele justificou corretamente porque ele estava ali. Ele estava ali por causa da honra a Deus e pelas pessoas. Ele invocou dizendo: não tenham medo, eu vou lutar. E Saul disse: você não pode lutar. Eu disse: olha, rei, eu discordo do Senhor. Eu discordo do Senhor. Eu tenho algumas experiências na minha vida. Eu tenho algumas experiências na minha vida. Experiências onde eu vi o poder de Deus. Onde eu tive o livramento de Deus. Onde eu vi a chama desse amor queimar e me levar a fazer coisas extraordinárias. Então eu não vou me intimidar agora. Eu posso enfrentar esse filisteu. E veja aí como ele completa a situação, o seu argumento no verso 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E agora vem o segredo do argumento de Davi. Verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão, do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Depois de falar uma coisa dessa, Saul não tem mais argumentos. Saul fala: então vai, meu filho, então vai. Se é isso, então vai. Você é um cristão num mundo capturado. Nós contamos alguns domingos atrás a respeito das narrativas que dominam o mundo. Existem muitas narrativas que dominam o mundo e o mundo jaz no maligno. Como é que você livra um jovem que está na boca de um leão chamado cultura? Tem pai que não sabe o que faz. O filho vai para a escola, volta de outro jeito. Vai para a faculdade, fica com a cabeça virada. Não sabe o que fazer, não sabe como tirar o filho e a filha das bocas de um leão. Que diz: meu corpo, minhas regras. Que diz: eu é que determino a minha sexualidade. Que diz o que é família, o que não é família. E confronta todos os princípios da Escritura. Um mundo que toma um jovem. Como é que você tira da boca do leão? Não é com apenas o seu argumento, com a sua força. É com o poder de Deus. O que Davi está dizendo, o argumento dele: eu vou entrar nessa luta, é com o poder de Deus pela vida das pessoas, porque não existe nada mais precioso para fazer nessa vida, a não ser ajudar as pessoas, a não ser fazer algo por alguém que sofre, para aliviar o sofrimento, para dar segurança para as pessoas. E as narrativas que eu ouço todos os dias, é de amedrontar as pessoas, é de colocá-las para baixo, é de colocá-las com medo. Você e eu somos aqueles que acalmam as pessoas dizendo: olha, o Senhor é mais poderoso do que os vagalhões das ondas do mar,
do que o ímpeto dos homens. O Senhor é mais poderoso para proteger você. Nós temos hoje, meus irmãos, a responsabilidade de lidar com narrativas que estão escravizando pessoas, que estão fazendo com que elas tenham medo, e por causa do medo, entreguem tudo para ter segurança. Davi, ele lutava por pessoas. Nós não fomos chamados para lutar por partidos, não fomos chamados para lutar por ideologias, nós fomos chamados para lutar por pessoas. E onde se levantar um leão, querendo devorar pessoas, querendo devorar o pobre, a viúva, nós vamos nos levantar. Nós vamos para o monte, nós vamos falar: Senhor, derruba essa obra maligna. Nós vamos enfrentar, expulsar demônios. Deus nos chamou para isso. E quando chega no calor da luta e da batalha, alguém diz assim: olha, você não pode, você responde: eu posso, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me chamou para pregar boas novas, boas notícias para as pessoas, boas notícias para as pessoas. Ele me chamou para colocar em liberdade os oprimidos, para dizer e levantar pessoas, estender a mão, botar a mão no meu bolso e ajudar o necessitado, pagar as contas de quem não consegue. Ele me chamou para socorrer pessoas. Ele te chamou. E se você é cristão, você já atravessou a linha. Aceitou Jesus, aceitou o reino. E o reino de Deus é tomado com esta força, desta unção, desse comprometimento de Davi, que ele nos deixou como exemplo. Eu quero encerrar agora com a armadura. Acredite, nenhuma narrativa na Bíblia conta histórias aleatórias, nenhuma. Toda vez que você ler a Bíblia, e o autor da Bíblia colocar um detalhe, fixe os seus olhos nele, porque lições preciosas estão ali. Atitudes de fé estão ali. Tanto confiança em Deus, quanto alertas de rebelião contra Ele. O autor desta narrativa, ele está contando para nós detalhes. Detalhes de palavras, detalhes de atitudes. E agora ele vai nos dar mais um detalhe. Veja aí, verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de si. Nós vivemos no mundo. Você vive no mundo. Eu estou influenciado pelas coisas deste mundo. Se você disser que você não está influenciado por nada, das duas uma: ou você é uma potência gigante no mundo, ou você é uma pessoa muito sem noção das realidades do mundo. Todos nós somos influenciados de alguma maneira pelo mundo. Existe no mundo, na cultura, os estereótipos do que é uma pessoa poderosa e de sucesso. Existe no mundo todo o estereótipo do que é realmente algo qualificado, algo pronto, algo que pode enfrentar proporcionalmente as coisas. Então criou-se a figura de Davi e Golias. Toda vez que alguém é muito pequenininho é Davi, toda vez que um problema é muito grande é Golias. E o que Golias tinha? Golias tinha uma armadura, uma couraça, um capacete, uma espada. Golias era um guerreiro. E você fala que deseja ser um guerreiro, então você precisa se aparamentar com essas coisas. E aqui nós podemos usar isso numa alegoria. Como que o mundo
ele dá valor para a aparência das coisas. Ser bem-sucedido tem que ser bem vestido, tem que ter um carro, tem que ter bens para ser bem-sucedido. Se você olhar para uma pessoa qual a pessoa qualificada? Tem que ter estudo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Só que existem milhares de cientistas no mundo que não tem uma pesquisa citada em lugar nenhum. Existem milhares de intelectuais que não conseguem resolver os problemas do seu quintal com relação aos problemas sociais. Existem pessoas que elas têm a aparência de tudo e são rasas e vazias e não tem nada para oferecer. E aí aquele que tem algo para oferecer, alguém diz para ele, olha, você tem que fazer isso, tem que ser aquilo outro, e pesa sobre a pessoa aquilo que não tem necessidade. A maioria das pessoas que têm sido relevantes no mundo, no dia a dia, no meio da sociedade, muitas delas são desprezadas, mas elas fazem diferença. Elas estão construindo o mundo. E muitos estão cheio de aparência, de capacetes de títulos, de armaduras de bens, protegidos, dentro dessa quarentena, intocáveis, na sua torre de marfim, não descem para enfrentar problemas por causa das pessoas. E Davi, ele nunca tinha usado uma armadura. Ele não estava acostumado com nada disso. Mas na cabeça de Saul, isso era necessário para a batalha. Eu quero te dar uma exortação, você que é pai. Cuidado com as coisas que você fala para o seu filho. Ore primeiro o que você fala para sua filha. Procure discernir qual que é a unção de Deus e o chamado de Deus para a vida de seus filhos. Para você não colocar sobre ele fardos, sobre ela fardos de coisas que não vão funcionar para ele. Nós queremos muitas vezes colocar coisas sobre as pessoas para que elas funcionem. Só que cada um tem uma anatomia, cada um tem um momento e tem um chamado. E Davi tinha firme discernimento de quem ele era. Mas você pode pegar uma pessoa que não tem. E aí, a derrota está a caminho. A pessoa vai enfrentar a vida com conceitos de riqueza, de sucesso, de capacitações que não fazem parte nenhuma do chamado dela, da estrutura dela. Eu não estou dizendo aqui que o seu filho não deve estudar, que você não deva forçar com ele o aprendizado das coisas, nada disso. Estudar, conhecimento não ocupa espaço. Põe um menino para estudar inglês, põe para estudar espanhol, põe para estudar italiano, japonês, não tem problema. Põe o menino para estudar, põe a menina para estudar, não tem problema. Mas tem esse discernimento. Saul fez aquilo que estava natural para ele. Davi colocou e disse, eu não consigo nem andar, rei, com essa armadura. Como é que eu vou lutar com gigantes sem mobilidade? E o texto diz que ele tira a armadura. Ele abre mão da armadura. Eu não sei se você conhece algum equipamento, já usou algum equipamento de proteção, talvez de capacete numa obra, luva, eu não sei. Eu já trabalhei em obra e eu usava equipamentos de proteção. E eu me lembro quando eu estava fazendo uma manobra, eu estava fazendo uma manobra num equipamento de 13.000 volts. E era uma manobra ligada, o equipamento estava ligado. E eu estava fechando uma chave nesse equipamento. E o equipamento, a chave, ela
soltou e estilingou. Mas a batida foi tão violenta no meu capacete que eu fiquei com dor de cabeça na hora, atordoado, tive que sair da plataforma e olhei o capacete para ver se não tinha rachado, porque foi tão forte a pancada. Quem aqui anda de moto sabe da importância de um capacete. Quem anda com equipamentos de proteção sabe da importância de um colete à prova de balas. Mas Davi, ele comunica uma coisa para mim e para você nessa mensagem aqui. Veja aí, ó. Verso 39 diz que ele tirou sobre si, né? No verso 40 diz, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi. Ele disse, fui, fui. Quais são os equipamentos dele de proteção? Veja aí. Cajado, 5 pedras e um estilingue. Do que Davi vinha abrindo mão desde o início? Primeiro, ele abriu mão da segurança. Podia voltar para casa e assistir Netflix. Entregar o queijo e voltar para casa. Ele abriu mão da segurança. Se alistou. Se dispôs a morrer. E agora ele abre mão da armadura que alguém poderia se apegar com todas as forças para se proteger. De uma pancada de uma espada, de um gigante, de uma lança lançada no peito. Ele abre mão disso por causa da confissão de fé dele. Ele disse, o Senhor vai me livrar deste filisteu. Quando eu lutei com o leão, eu não tinha arma, eu não tinha nada. E eu peguei o leão pela barba. Eu não sei se ele estava com a ideia de pegar Golias pela barba. Mas eu falei, eu peguei o leão pela barba. Eu confio em Deus. Sola fide. Eu confio em Deus. Somente a fé. Eu confio nele. Eu estou em pé por causa dele. Eu ando nas ruas por causa dele. Eu abro a minha empresa por causa dele. Eu creio no poder dele. Querido, nossa confiança não pode estar excessivamente no dinheiro, excessivamente em nenhum equipamento. A nossa segurança está em Deus. E se nós temos que sair para ajudar pessoas e fazer algo perigoso, nós devemos confiar nele. Quando Davi, ele pega apenas aquilo, ele está dizendo o seguinte: quem vencerá esse gigante, esse Golias, esse filisteu? É o Senhor. Eu vou levar um bodoque e vou partir para cima dele. Isso chama-se unção. Davi não estava sendo irracional, ok? Eu quero que você tome cuidado. Os crentes não ficam andando por aí, correndo perigo à toa, desprezando avisos. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que nós desprezamos a ciência ou coisa parecida por causa do sobrenatural. Davi não estava sendo irracional. Mas ele estava sendo um homem de fé, onde a lógica não pode resolver nada. E acontecerão momentos, queridos, que o seu dinheiro não vai resolver nada. Que seus recursos não vão resolver nada. E se você tiver que sair correndo com alguém de carro para ir para o hospital, não vai ser a sua velocidade que vai salvar. Acredite nisso. Quem salva é Deus. Quem livra o homem da morte é Deus. Davi acreditava nisso. E por causa da confissão dele, ele disse: Senhor, este sou eu. Meu treinamento não é com espada, meu treinamento não é com armadura. E eu só posso confiar em Ti. Eu vou partir para cima desse
filisteu com aquilo que eu sei fazer. Moisés, quando foi chamado por Deus, ele disse assim para Deus: Deus, o Senhor está cometendo um grande erro. E eu acho que ele começou a gaguejar com Deus só para explicar para Deus, né? Eu não sei falar. Como vai mandar alguém para falar? Eu não sei falar. As desculpas nós podemos dar de medo, mas quando Moisés foi, Deus perguntou para ele antes de abrir o Mar Vermelho. Deus falou assim: o que você tem na mão, Moisés? Ele disse: eu tenho uma vara. E Deus falou: então bate com ela. E você vai ver o milagre. Deus te chamou para uma obra. E Ele vai te capacitar para realizá-la. Você não precisa ter os poderes do mundo, oferecidos por Satanás e nem pela cultura, para vencer o mundo. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós em Cristo somos mais que vencedores. Não pelo poder do homem, mas pelo poder de Deus. Convido o Ministério de Louvor para vir à frente. Nós vamos cantar um cântico que diz: eu tenho um Deus que tem um controle nas mãos dele. Eu não sei como você está vivendo hoje, o que você está passando na sua vida hoje, mas eu reafirmo contigo: não tema, não tema. Se prepare para lutar pela sua família, se prepare para lutar pelos outros, orar, atravesse a linha. Não tema, não tema. Que não haja temor no seu coração. Que você seja usado por Deus, com o que você tem e o que você é. Olhe para a sua vida, para a sua experiência do passado. Quantas coisas Deus já fez através de você, na sua família. Você como mãe, como pai, como irmão. Você que tem uma empresa, quantas coisas Deus já fez no passado. Ele vai fazer. Ele vai. Atravesse essa linha, ore e confie no Senhor. Todo gigante cairá. Toda obra maligna que se levantar, o Senhor vai te dar forças para vencer. Vamos cantar. Eu creio, ainda que a figueira não floresça. Declare: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Olha aí onde você está, querido, na sua casa. O desespero me tomar. Se tem uma pressão sobre a sua vida, não volte atrás. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Declare, eu creio, Jesus. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça,
floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia. A nossa coragem não está baseada no nosso recurso. A nossa cidade não está protegida, senão pelo Senhor, que tem sido o guarda dessa cidade, na entrada e na saída. O Senhor cuida dos nossos doentes, o Senhor cuida dos nossos idosos, e nós podemos descansar no Senhor. Abençoa o caminho do retorno, Deus, da segurança de todas as empresas, que as nossas crianças voltem para a escola, que embaixo desse sol todos possam caminhar, que o Senhor fortaleça a saúde de nosso povo. Nós abençoamos a nossa cidade, em nome de Jesus, as nossas famílias. Que a sua família seja abençoada, meu irmão, na sua casa. E creia, se o Senhor deseja nos levar, nós encontraremos com Ele na glória. A nossa vida está nas mãos dEle, o controle está em suas mãos. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Estou com saudade de vocês, viu? Ainda faltam alguns ainda, né? Deus quiser, estaremos todos juntos. Deus abençoe. Vou pedir para que coloque a imagem aqui. Chamo os presbíteros à frente. Estamos aqui com alguns oficiais também. Iremos prestar uma homenagem ao Francisco Quintas. Estou aqui com o presbítero Claudinei, presbítero Bard. Eu cheguei aqui na nossa cidade faz 5 anos e pouco e não tive o privilégio de ser ministrado pelo presbítero Francisco Quintas. Mas os nossos amados aqui tiveram com ele ainda quando ele estava ainda da nativa, né? E quando eu vejo o presbítero Claudinei, o presbítero Bard aqui à frente dirigindo, eu fiquei imaginando hoje o presbítero Francisco Quintas dirigindo o culto, ministrando a palavra, ensinando na escola dominical, pregando. E durante muitos anos ele foi presbítero dessa igreja. Nós temos aí projetada a imagem, eu não sei se consegue ver aí, Vanessa, né, na projeção, né? A imagem. Mas queremos prestar uma singela homenagem ao nosso presbítero, segundo a palavra de Paulo a Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O presbítero Francisco Quintas serviu a esta igreja fiel durante todos os anos
em que aqui esteve presente, sendo para nós modelo do rebanho, líder exemplar, e ele combateu o bom combate até o fim. Ele completou a carreira anteontem, né? Foi anteontem, né? Na sexta-feira ele completou a carreira, subindo, sendo promovido à presença de Deus. Nós oramos por ele, para que o Senhor desse alta para ele do hospital, que ele pudesse estar novamente conosco. Mas aos 93 anos, o Senhor deve ter dito assim para ele: Francisco, você já está mais perto da minha casa do que da sua. Fica aqui agora comigo. E o levou, juntamente com a sua esposa Iraci Quintas, que serviu o Senhor aqui conosco. Então, queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão, uma oração de gratidão a ele. O presbítero Claudinei vai orar agradecendo por essa jornada, e o presbítero Bard vai encerrar o culto nessa noite. Oremos. Senhor, graças nós te damos, ó Deus, porque fomos chamados para te servir. E aqui estamos, ó Pai, como esteve durante longos anos nessa igreja, o presbítero Francisco Quintas. Nós temos lembrança dele, do seu testemunho, de um bom testemunho, ó Pai, de servir ao Senhor, de fé, de estar sempre na Tua presença, com compromisso, ó Pai, de andar nos Teus caminhos. E ele foi um homem de Deus. Nós damos testemunhos disso diante de toda a sociedade. Louvamos o Teu nome, ó Pai, pela sua vida, por tudo que ele fez em prol do Teu reino, por todas as palavras que ele trouxe, ó Deus, os testemunhos, as pessoas que ele evangelizou, e com a sua vida, ó Pai, seu testemunho trouxe até Jesus. Nós te bendizemos por isso. Nós agradecemos ao Senhor por poder participar da sua vida e de toda a sua família. Ele que foi um homem de fé, e nós reconhecemos isso diante do Senhor nesse momento. Agradecemos porque o Senhor é bom, e no tempo certo, ó Pai, o Senhor o chamou e pôde dar a ele uma vida cheia de frutos, ó Pai. Frutos que ele pôde enxergar, ver do seu trabalho na obra do Senhor. Por tudo isso, seja bendito e louvado e engrandecido o Teu nome, ó Pai, pela vida dele, o tempo que ele dispôs em Te servir. Agradecemos o Senhor porque fica o testemunho dele para nós, ao qual nós queremos imitar, fazer igual, ó Pai, ser também um homem ao Teu serviço, um homem de fé ao Teu serviço, fiel ao Senhor, ó Pai, aos Teus ensinamentos, aos Teus caminhos, ó Pai. Traga a prosperidade que o Senhor trouxe ao irmão Francisco Quintas, ó Pai, na Tua obra de testemunho, de oração, de servir a Deus, ó Pai, diante da sua família também, tantos deles que hoje servem ao Senhor como exemplo dele, ó Pai. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, o restante da sua descendência, ó Pai, todos que ainda estão aqui, ó Pai, e que são frutos diretos, ó Pai, do amor do Senhor por aquela família, da família Quintas todos, ó Pai, que serve ao Senhor. Que o Senhor possa multiplicar os Teus frutos através desta família, que Ele iniciou, começou esse trabalho, ó Pai, e ainda possa dar muitos frutos para a Tua obra ainda. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Pedimos o Teu conforto, ó Pai, o Teu consolo sobre todos os que ficaram, ó Pai, porque a saudade, a dor no peito, ó Pai, nós sabemos que existe. O tempo dele estar conosco foi muito bom, mas o Senhor o chamou, e agora essa saudade vai ficar no seio da família. Mas que sejam boas lembranças de tudo que ele deixou, como exemplo e testemunho para cada um de nós. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Senhor, nós nos apresentamos ao Senhor, mais uma vez, Senhor, para te agradecer por esse culto aqui. E Deus, nós queremos pedir, Pai, a Tua bênção, ó Pai, pelo Teu povo. Ó Deus, o Senhor sabe que tem muitas pessoas que estão com medo, estão acuadas, que estão só tendo pensamento negativo. E a palavra que o Senhor deu hoje foi de encorajamento, e nós partimos para cima dos problemas.
E eu quero pedir, Deus, que o Senhor, nessa semana, possa abençoar todas essas pessoas. E, Deus, que cada um, ó Pai, possa ter o Senhor como o principal. Na vida de Davi, teve várias coisas que podiam dizer não para ele, mas ele teve o alvo, que era o Senhor, e ele partiu para cima de derrubar, Pai, um obstáculo grande. E o Senhor é que sabe como é que está o teu povo dentro de casa, como é que está o povo, às vezes, com medo da doença, como é que está o povo na vida financeira. E nós queremos, ó Deus, apresentar a vida de cada um diante do Senhor e abençoar, Pai, no nome de Jesus, que tem o poder para poder transformar. O Senhor é o Deus que transforma, que faz brotar a semente, e eu quero clamar a Ti pelo Teu povo, que o Senhor dê uma semana abençoada, e que nós, ó Deus, possamos dar as boas-vindas, não porque somos artistas, não porque temos pensamento positivo, mas porque temos o Senhor na nossa frente. É o Senhor que sustenta a nossa vida. E Deus, nós todo dia levantamos e partimos para os nossos objetivos, mas o Senhor tem sido o primeiro que tem levantado na frente e que tem dado a condição de a gente levantar da cama. Obrigado pelo ar que respiramos. E Deus, o Senhor sabe de tudo. Nós queremos, ó Deus, clamar. Como disse o pastor aqui, como a minha neta às vezes ora, eu quero pedir que o Senhor afaste, ó Pai, esse vírus da nossa nação, do mundo. Só o Senhor pode isso. Os cientistas estão estudando a vacina, mas o Senhor, ó Deus, é o Deus que tem o poder para tirar, para afastar. E nós clamamos no nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, pelo nosso país, ó Deus, que nós possamos retomar, ó Pai, as engrenagens que estão paradas. Só o Senhor sabe, ó Pai, só o Senhor sabe de homens que estão dentro de casa com depressão, com lutas, e eu quero clamar por essas vidas. Que o Senhor dê, Pai, um novo ânimo. Que o Senhor dê, Pai, às autoridades a coragem de fazer a coisa certa. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor pelas nossas autoridades. Nós não levantamos bandeira, não levantamos partido, mas os nossos líderes que estão aqui, tendo que tomar decisão, eu clamo ao Senhor, que eles saibam tomar as decisões. Ó Deus, que às vezes, Senhor, as situações que nós temos visto de quererem levar vantagem, eu clamo a Ti, eu repreendo no nome de Jesus, que caia por terra. E Deus, que esses homens, ó Deus, que têm a mal intenção, venham roubar vidas de pessoas, venham deixar, Pai, acontecer coisas piores. Eu clamo, ó Pai, que a Tua intervenção venha sobre o nosso país. Ó Deus, que os políticos, Deus, possam ter um entendimento, que não seja uma queda de braço. Pai, nós apresentamos diante do Senhor toda a nossa política, apresentamos diante do Senhor os nossos líderes, pedindo, ó Deus, que a gente saiba tomar decisões certas. Ó Deus, o nosso pedido é que a gente consiga começar os cultos de novo. E Deus, eu quero clamar a Ti. É muito bom vir na Tua casa, é muito bom ver mais irmãos aqui, mas nós queremos pedir que, diante do Teu poder, diante da Tua cobertura, nós possamos cultuar com mais gente, até chegar aos 100%, Deus. Nós temos responsabilidade, mas queremos pedir a coragem vinda de Ti. E Deus, nós apresentamos diante do Senhor a nossa gratidão por todas as pessoas que andam na frente, por esses médicos, Deus, que têm salvado vidas, e têm, ó Pai, trazido a solução, tem orientado pessoas que estão doentes.
eu te peço que o Senhor os abençoe. O nosso muito obrigado por cada um, Pai, que tem colocado a mão na frente para continuar a produzir nesse país, para manter, Pai, o alimento de cada um que está na mesa. O muito obrigado pela força desses homens. Muito obrigado, ó Deus, pelos transportes que não param, Deus. Meu Pai, tem muitos outros que eu me esqueço aqui, Deus, mas que o Senhor está mantendo em pé, e está mantendo a força para a gente continuar. Muito obrigado por essas vidas que lutam. Muito obrigado, Pai, pelas pessoas que não conseguem trabalhar, porque estão, às vezes, impossibilitados. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor abra, que o Senhor dê condição ao povo de se movimentar, mas também, ao mesmo tempo, Deus, que a gente entenda com responsabilidade, ó Pai, que a gente tenha a coragem, mas tenha a prudência vinda do Senhor. Nós apresentamos aqui, ó Pai, e pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo nessa semana. O Senhor sabe da vida de cada um, o Senhor sabe do que cada um vai enfrentar amanhã. E nós pedimos a tua bênção. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por você estar aqui conosco, que nos visita. Obrigado porque você tem dado a nós esse acesso. Pedimos que, se você deseja ser conhecido, escreva aí no Facebook, mande uma mensagem, mande um contato para podermos abençoar a sua vida com mais orientação e, quem sabe, até uma visita, se você mora aqui na cidade. Sim, o Bart está lembrando aqui, domingo que vem nós teremos ceia. Ore pelas nossas autoridades aqui na cidade para que liberem a nossa igreja, as igrejas aqui para os cultos. E a nossa intenção é de fazer a ceia realmente servida aqui para menos pessoas. Nós deveremos servir no culto de manhã e no culto à noite para que não haja nenhuma aglomeração, né? Queremos fazer tudo com muito cuidado, mas esperamos que essa semana seja favorável ao retorno. Mas a ceia será servida online para todos os que não puderem vir, mesmo que volte às atividades. Então, se prepare para a ceia domingo que vem, que o Senhor vai abençoar a sua casa, sua comunhão com Ele. Boa semana, dê um abraço nas pessoas que estão ao seu redor e diga para ela: nós vamos vencer, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém.